Nomes Litoral de hoje vai trazer história, literatura e a nova Embaçaí. O litoral norte é mesmo um dos pedaços mais bonitos de nosso país. O Nomes Litoral visitou o Castelo Garcia Dávila, um marco de imensa importância na história dos primeiros séculos do Brasil, situado em Mata de São João, na nossa maravilhosa Praia do Forte. Foi dali que Garcia Dávila comandou o maior latifúndio do mundo, com mais de 800 mil quilômetros de extensão, e se espalhava desde a Bahia até o Maranhão. O castelo, misto de fortaleza, de defesa e residência, foi edificado no alto de uma colina onde se descortina a belíssima vista do Mar Azul, que embeleza e encanta a todos que o visitam. Lá fizemos uma turnê com o Adriano Gomes, um menino, pode-se dizer, muito jovem, inteligente, comunicativo e preparado. Adriano nasceu em Embaçaí, onde vive e é autodidata nessa matéria que surpreende historiadores com o seu conhecimento de história do Brasil dessa fase. Adriano nos mostrou o castelo, o museu cheio de curiosidades, quadros e objetos, a capela e seus segredos, as árvores seculares e significativas, e me convenceu que vir à Bahia sem conhecer o Castelo Garcia Dávila em Praia do Forte é perder o melhor da história real. Aqui foi a primeira edificação. Agora as palavras são suas, a primeira grande edificação, né? Isso. Eu costumo até brincar, porque eu não sei dizer qual foi a primeira construção pequena do Brasil, mas a grande eu sei que foi o castelo. O castelo hoje completa 471 anos de história, considerado a nossa primeira grande edificação civil aqui, construída por Garcia Dávila e também os seus negros escravizados. O castelo ele foi fundado em 1551 e abandonado depois de 300 anos, ou seja, 10 gerações passaram por aqui, e então a gente tem muita história. Eu acredito que o castelo tem um potencial turístico enorme para o Brasil e também para o mundo, né? Está aberto para todas as nações. Essa casa, na verdade, ela tinha dupla função. Como assim dupla função? Ela servia de moradia e ao mesmo tempo de forte. É tanto que a família Garcia Dávila passou 3 séculos aqui, né? Desde o Garcia Dávila I até o Antônio, que abandonou e foi para Ipanema, para o Rio de Janeiro. E a outra função era proteger, né? À toa que o nome dessa região hoje é Praia do Forte, nada mais justo, né? A função do Castelo Garcia Dávila sempre foi proteger a primeira capital do Brasil, proteger Salvador. Até porque Tomé de Souza ele era pai e bastardo de Garcia Dávila. Então a intenção dos dois era um construir a primeira capital e o outro proteger. O Garcia Dávila era mesmo o mandatário de toda a faixa nordeste de praia, de areia. Exato. Como foi que ele conseguiu se apossar de todas essas terras? Não foi sozinho. Ele tinha também capatazes, serviçais. Cada pessoa cuidava de uma sesmaria da época, né? Que seriam pedaços de terras menores do que capitanias, né? Claro que existia também as capitanias hereditárias, né? Os governadores. Mas ele era o cara que tinha o poder maior, pelo simples fato de ser filho de Tomé de Souza, que era o governador geral do Brasil. Era uma polêmica dizer que Garcia Dávila era filho de Tomé de Souza, porque ele era filho bastardo, como você mesmo já disse. Tomé de Souza, ele doou algumas sesmarias para o Garcia Dávila, que foi exatamente a primeira sesmaria do Brasil a ser doada. Ela se estendia de Lauro de Freitas, de Portão, onde tinha uma cancela, hoje Portão, Lauro de Freitas, né, até o litoral norte, que seria mais ou menos aqui em Embaçaí, Praia do Forte. Então, ao receber essa sesmaria, o Tomé de Souza falou assim: agora eu tenho que tirar o meu sobrenome para que ninguém descubra e isso seja um nepotismo, uma corrupção. Então ele tira o sobrenome Souza e deixa só Garcia Dávila para que ninguém desconfiasse de nada que tinha acontecido naquela época. É exatamente essa a história. A família Garcia Dávila decidiu abandonar também a Praia do Forte, abandonar o castelo, porque eles descobriram o ouro em Minas Gerais. Então muitas famílias que tinham poder aquisitivo aqui na Bahia, eles foram se mudando para lá. Inclusive hoje, lá no Rio de Janeiro, tem um bairro chamado Ipanema, que foi fundado pela família Garcia Dávila aqui da Praia do Forte. É tanto que lá em Ipanema, podem pesquisar, tem Rua Garcia Dávila, tem Rua Barão da Torre, tem a Avenida Visconde Pirajá, que é uma avenida em homenagem ao que abandonou o castelo, Visconde Pirajá. Então é uma ligação muito forte. Você sabe que o resumo que eu fiz dessas histórias da gente, o resumo que o ambicioso Garcia Dávila, eu falei essa palavra e agora você diz isso. Imagine, ele era tão ambicioso que ele largou o castelo dele, veja só, para procurar ouro, porque ali era só colher, né? Ouro é só colher. Para ter cana-de-açúcar tinha que plantar. Sim, é verdade. Porque isso aqui é uma curiosidade. A família Garcia Dávila, eles eram endorgâmicos. Eles casavam entre si
para manter a riqueza na família. Então teve um Garcia Dávila que casou com a própria sobrinha, teve outro que casou com a própria tia. Então a tendência deles era enriquecer cada vez mais. Só que eles esqueceram de uma coisa. Isso não dá certo. Que lá na frente, alguns iam nascer com problemas neurológicos. E foi o último que tirou a própria vida por conta de um problema neurológico. Então é uma curiosidade também. Essa máquina que vocês estão acabando de ver aqui, na frente, né, 2 escravizados rodando ela, em homenagem à primeira engenhoca do Brasil que fazia açúcar. Quem criou a primeira engenhoca do Brasil, a primeira máquina de fazer açúcar no Brasil, foi o Garcia Dávila primeiro. Então isso é uma coisa bem Quer dizer, ele devia ser muito inteligente, né? Muito inteligente. Primeiro porque, para conseguir de uma sesmaria ganhar o Nordeste inteiro, é porque ele deve ter feito coisas, um trabalho tão bom que o pai dele e todos os grandes, os nobres que, enfim, mandavam no Brasil, enxergaram nele um homem muito capaz. Sim. Com certeza ele era capaz. Agora você está me dizendo que ele também inventou. Ele era inventor. Outra questão interessante, essa árvore aqui que a gente tem nos quadros, do cantinho aqui, superior direito, aí é o coqueiro. Esse coqueiro que hoje a gente tem no litoral norte, na beira da praia, que é bem grande, eles foram trazidos da Índia, de Goa. Dá uma pesquisada lá no Google, Goa. Goa é uma cidade, é uma pequena colônia dos portugueses lá na Índia. Se vocês forem comparar Praia do Forte com Goa, é a mesma coisa. Eles quiseram implementar aqui no Brasil o que tinha em Goa. Então eles traziam os coqueiros para cá e mandavam plantar pela beira da praia, porque ela era uma forma de demarcar as sesmarias aqui no Brasil. E esses aqui são os nossos achados arqueológicos. Um ponto interessante, hoje a Praia do Forte são mais de 400 mil peças arqueológicas diferentes. A gente é o maior sítio arqueológico do Brasil. A gente vence até para Ouro Preto, em Minas Gerais, em termos de achados arqueológicos em um só lugar. A gente está aqui diante das embarcações Santa Maria Pintinina. A Santa Maria é essa embarcação do meio, a maior que tem, que a gente define ela como um anal. A nau era a maior embarcação que eles possuíam para carregar toneladas. Exemplo, pedras que traziam de lá para cá, de Portugal para o Brasil, mercadorias também vinham nessa embarcação maior. Aqui é a Pinta, era uma embarcação que tinha 19 metros de comprimento, que pra gente hoje isso é bem pequeno, né? Mas que pra eles... Isso é quase um saveirinho. Isso. O tempo que os portugueses gastavam de Portugal até o Brasil era de 2 a 3 meses. Agora imagina, 60, 90 dias no meio do Oceano Atlântico, com bastante tempestade e baleia. Tinha que ter coragem. Então essas pessoas eram verdadeiros corajosos, vamos dizer assim. Aqui é a nossa capela que a gente tem no castelo. Essa capela ela ainda é renascentista, ou seja, ela tem mais de 400 anos, né? Específico, ela tem 471 anos, então naquela época não tinha nem tecnologia que a gente tem hoje. Ela é uma capela luxuosa, pelo simples fato de quando o sol ele vai se pôr aqui, o sol ele passa exatamente dentro dessa frecha, dentro desse óculo aqui, ó. Quando o sol ele para aqui dentro, acontece esse efeito. Isso aqui é como se fosse uma estrela cadente, né? Reluz aqui nessa cruz, e aí entra e vai exatamente no peito de Nossa Senhora da Conceição. Esse efeito acontece uma vez no ano, no mês de maio, que é o mês de Maria. Ou seja, é um mês. Mas é um dia só? É um dia no ano, no mês de maio. Tem várias modificações novas aqui, mas modificações, evoluções, porque o castelo não pode ficar só para visitação pública. É para visitação pública e para deleite público. Aqui se montou, quer dizer, pegou aquele salão ali e transformou, não é nem um salão, ali devia ser uma parte aberta do palácio. Não, era fechada. Era fechada, pela maquete era fechado, não é isso? Isso, na verdade aquela parte do meio lá, existia uma cobertura antiga. Isso. Hoje em dia, como atrativo principal também, a gente tem as projeções que acontecem exatamente ali, naquele pátio. Aos finais de semana, no caso, sexta, sábado e domingo, a gente projeta naquelas paredes o filme que conta a história do castelo, é muito interessante. É o nosso cartão postal, vamos dizer assim, depois do pôr do sol, né? Então, se quiser voltar aqui para conhecer o castelo, você pode voltar, tá? Você compra ingresso pela manhã, né? Volta no pôr do sol, curte o pôr do sol e já fica lá a projeção à noite. Esse aqui é o ponto mais alto entre Pernambuco e a Bahia. Isso já foi comprovado através de algumas pesquisas que ocorreram, pesquisas acadêmicas. E outra coisa mais interessante é que aqui é mais alto que o elevador Lacerda, né? O elevador Lacerda foi algo construído por mãos humanas, foi isso? O primeiro elevador do mundo e tal. Sim. Só que essa colina aqui é uma coisa natural. A colina está a 70 metros
o elevador Lacerda está a 60, um pouco abaixo. Então, que vence para o elevador Lacerda em termos de altitude. Então, se a gente for observar toda essa história de Garcia Dávila, na verdade foi uma escolha estratégica dele. Local alto era bom para avistar as embarcações e se proteger dos inimigos. Então, nenhuma bala de canhão chegava até o castelo e também, infelizmente, ele também não conseguia acertar ninguém, né? Por conta da distância. Aqui é 1 quilômetro para a praia de distância. Então esse local alto aqui dá para enxergar até baleia e jubarte, só para vocês terem uma noção. Imagine caravela naquela época quando aconteciam invasões. Né? A gente tem como exemplo a invasão holandesa aqui no Brasil. Os holandeses invadiram a região aqui, litoral norte, né? Praia do Forte, Salvador, em 1624. E se não fosse essa estratégia de Garcia Dávila, de construir um forte e avisar para o farol da Barra através de sinalização de fumaça, que era o WhatsApp da época, né? A fumaça era acendida naquela torre ali, que hoje está um pouco destruída, e eram passadas por Jacuípe, por Vila de Abrantes, Itapuã, Rio Vermelho, farol da Barra, Ponta de Humaitá. Eles iam passando, né, o sinal de fumaça, como se fosse o WhatsApp naquela época. Então a intenção dessa região aqui era só guarnecer os caminhos que conduziam a Salvador, né? Proteger a região. A primeira etapa da construção do castelo foi a igreja aqui, a capela em homenagem a Nossa Senhora da Conceição, que é a padroeira da Bahia, de Portugal e dos marinheiros também. Então é muito importante para o cristianismo. Então quando eles chegaram aqui, que descobriram essa região, eles começaram por aqui. A pergunta que não quer calar é o seguinte: já que começaram por aqui, essa parte deveria ser a mais antiga, não é isso? Já que foi a primeira etapa. Então por que será que, se o castelo veio depois, por que ele está destruído e a capela não? Por que ela está assim, linda ainda? Por conta dos nativos aqui da região. Você tem que conhecer, porque aqui tem história, tem cultura, tem alegria e tem muita beleza, tem muita natureza, muita. É coisa para não esquecer nunca mais. Como essa semana a Praia do Forte está respirando cultura, vou te mostrar a FLIPF, a nossa feira anual de literatura. É já a 4ª FLIPF, Festa Literária Internacional de Praia do Forte, um evento que mexe com toda a vila e de quem vive ao entorno, e traz grandes nomes da literatura nacional e baiana. O encontro faz um belíssimo trabalho de estimular a leitura, ensinar a escrever e editar seu próprio livro, inúmeros salões de contação de histórias, palestras sobre quadrinhos, poesia, como formar clube de leitura, contos indígenas, lançamentos, feirinha de livros e até de alimentos produzidos aqui no Litoral Norte. Desfile de cosplay, shows de João Bosco e do sensacional Antônio Nóbrega, com sua diversidade nordestina de linguagens. A feira é uma festa e é assim que foi batizada, porque na Bahia tudo termina em alegria. Imbaçaí é linda, tem 10 quilômetros de praia que se ligam às areias da Praia do Forte e possui uma natureza tão exuberante que é difícil descrever. Veja que lugar de sonhos. Em Imbaçaí tudo é bem cuidado e colorido. Os restaurantes são maravilhosos. Os rios, lagos, a vegetação combinam com a arquitetura que se pratica por aqui, sempre em harmonia com a natureza. Essa ponta de praia agora vai virar paraíso dos sonhos, com as obras que estão sendo implementadas e já em grande evolução. É o Imbaçaí Privilégio que viu o projeto e as obras e fiquei tão encantada pelo respeito ao meio ambiente que quis mostrar a você. Venha curtir esse maravilhoso mar que Deus nos deu e aproveite para sonhar com a sua casa de praia
que pode se tornar a moradia principal. São 2 etapas. A primeira etapa só tem mais 8 unidades, que é isso aqui que você está vendo. Olha esse apartamento casa, que isso é uma casa. São casas. Inclusive com 2 pavimentos e tudo. Um tamanho maravilhoso, os quartos são bons, tudo é amplo, tudo é bacana. Agora me conte, como é que foi? A primeira etapa já... As pessoas chegaram aqui e Sucesso, já encerrou, já estamos partindo para a segunda etapa. Por que o sucesso? O que foi que aconteceu para ter esse sucesso todo? Primeiro que é um espaço, é um local, né, extremamente verde. Então, das máximas que a gente tem no empreendimento tem que ser verde e azul, né? Então tem o verde de toda a natureza, tem o azul do mar, tem um rio aqui na frente. Então você tem acesso praticamente exclusivo a uma praia que é praticamente privada, né? Que tem um ofurô. Eu falo que é um ofurô natural, né, Silvana? Ali na frente. Tem um ofurô natural? Tem um ofurô natural. Sim, de água com salgada, certeza. né? Lindo, incrível. Não só um, como 2. Por que eu falo que é um ofurô? Porque a água é quentinha, então a gente entra e fica horas deitado, degustando aquele espaço, aquele ambiente, né? Em Baçaí não é só água do mar, não. E a água doce do rio. E aí você sai da água salgada, entra na água doce e fica lá mais horas tomando banho naquela água doce. Além de todos os esportes que você pode praticar, né? Stand-up paddle, canoa, surf, bicicleta. Tem a estrada também, que vai ter uma ligação. Depois a gente fala sobre isso um pouco melhor, né? Mas vai ter um espaço também legal para andar de bike, a galera que gosta de fazer esporte. Tem o que mais de esporte aqui, Silvana? Tem piscina com 3 raias, tem quadra de tênis, tem quadra poliesportiva, tem beach tênis, tem futebol, tem tudo que você puder imaginar. E o clube? E o clube, piscina, área gourmet. Silvano gosta do clube, né? Você Sim, está aqui sim. desde 2019? Desde 2019. Eu soube que você mora aqui, porque você foi que cuidou mesmo da gente. São quantas unidades? São 184 unidades, compostas de 144 unidades de 2 suítes, 16 unidades de 3 suítes e 24 lotes. Ainda tem 8 unidades aqui, não é isso? Uhum. Nessa Exato. primeira etapa. 8 unidades de 184, é isso? De 184 unidades. 184. Porra, pra ver se você ainda pega uma dessas 8 unidades que estão ainda à venda. Eu acho que você não... Não, isso aí é primeiro. Leva logo isso. Mas se tiver com calma, e tem um monte de gente que prefere a calma pra dar tempo, Exatamente, pra pegar financiar, formas mais tranquilas de pagamento, não sei o que. escolher a sua unidade com mais preparar para os seus calma. armários, que armário não é fácil, não é isso? Aí você vai pro privilégio 2. Mas olha, juro a você, privilégio é ter uma segunda chance. Então, você tem essa chance ainda, hein? 8 unidades aqui e mais as unidades todas as... Quantas são? 92 São 92 unidades. e algumas já foram vendidas também. Então tem que ser ligeiro. As coisas de Mário é tudo É, assim. Ele exatamente. lança, na mesma hora já tá. A Praia do Forte foi tema da última edição da revista do Iate. Que veio recheada de matérias que ilustram e mostram nossa amada vila e seus arredores aos leitores e associados do Yacht Clube da Bahia. A Turis Forte e seus líderes prepararam uma festa de lançamento na Praça da Alegria e comemoraram o feito com acarajé, champanhe e bolo. A presidente da Turis Forte, Márcia Schwarzer, comandou o espetáculo que reuniu os homenageados e os destaques da revista e a comunidade que festejava feliz a iniciativa.
semana movimentada no Nomes Litoral? Sim. Mas, pensando bem, todas as semanas são assim. Temos milhares de coisas boas acontecendo por aqui. O que você está esperando? Aproveite que é baixa estação e venha desfrutar desse paraíso com custos bem mais baixos. O Nomes Litoral está no ar, no mar, na terra, sob a luz do sol. Todas as semanas eu trarei mais Litoral Norte, suas histórias e maravilhas para você. Não esqueça, eu, Luzia Santana, espero você. Embaçaí Privilégio. Permita-se o melhor da vida. Uau! Vem pra cá.